Por que será que brasileiro tem vergonha de ganhar dinheiro? Será que dinheiro é pecado e é pecado só no Brasil? Fala, meu amigo, bom demais da conta. Esse é o DinheiroCast, o podcast que enche o seu bolso de dinheiro. Como sempre, aqui do lado de dois caras incríveis que manjam tudo de educação financeira. Começando com quem tá do meu lado, né? Giovanni Coutinho. É nóis. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito bem, meus amigos ouvintes. Mas eu fico Vídeo um pouco ouvintes. acanhado desse negócio de falar de dinheiro, rapaz. Você não gosta de falar que é rico? Eu tenho uma vergonha de falar que eu sou rico. Então deixa comigo, ó. Temos um cara que é rico e ele assume, ele fala, ele faz questão de mostrar. Renato Devon lá de Campinas, tudo bem, meu caro amigo? Esse é dinheirudo, meu. Esse é o bolso gordo. Não, vou ficar dentro da média. Falar, que isso, velho? Você não vê os carnês que eu pago? Você não vê, cara? Vocês querem ver como é verdade? Essa história brasileira tem vergonha? Agora vai falar o cara mais rico de Santa Rita, o Will. Fala aí pra gente, Will. Como é que é esse negócio? Sobrou pra você, mano. Se vira. Ó, rico de alegria, de Ah lá. bênçãos de vida, entendeu? Você quer o Você viu que eu gaguejei, né, Renato? Não fica de conversa, não, que todo mundo que tá assistindo e ouvindo sabe que eu sou o patrão. Esse é o patrão. Eu pelo menos deveria ter, né? Eu espero que eu tenha o que a gente falou no podcast anterior, que era reserva de consumo. Para pelo menos pagar as contas do mês. Mas, foi bom. entrando agora no cerne da questão dinheirística, eu vou me arriscar a dar um palpite, porque tem essa cultura no Brasil que dinheiro é algo sujo, que é pecado, que algo nessa linha assim, né? E que envergonha. E que o empregador é o... Quem tem, né? Sim, que o empregador é o malvadão que oprime os seus funcionários. Sim. E o funcionário é um coitadinho que... Seu malvadão. Sim, é o malvadão. Eu acho que nessa linha, principalmente de remuneração, de salário, no Brasil tem muito forte a cultura sindicalista, né? Sim. Onde se ama o trabalho e se odeia o empregador, como se fosse possível existir isso, né? Essa situação de, em vez de empoderar no sentido bom, né? Que hoje em dia o empoderamento está na linha dos mimimi, né? Estão falando mesmo de empoderar. Sim. E muitas vezes relacionado com educação, se a gente for olhar em nível de política pública, né? Sim. De falar para as pessoas, olha, se você está no emprego mais baixo hoje, usa isso como jornada para você conseguir evoluir. Sim. Não pare de estudar, não pare de evoluir, mas não. O governo parece que prefere falar assim: olha, fique aí que eu te protejo do empregador, viu? Esse coitado aí ele tá tendo lucro, olha que pecado, ele tá tendo lucro, cara. Aí como se diz, né? Se fosse algo ruim, né? É dele que sai tudo, né? Sim, e colocando uma pulga lá, um problemão aqui, vou jogar a bomb has been planted e vou rachar fora daqui. A história de taxar grandes fortunas. Aí você fala, beleza, aí os empresários que têm grandes fortunas falam, beleza, deixa eu ter meu lucro em outro país, então fica legal, fica a galera sem emprego. Cool, man? Legal, né? Vamos taxar os ricos, vamos prejudicar quem? Não é complicada essa situação, né, galera? O que vocês acham disso? Se viram aí, eu tô quieto aqui agora. Fala aí, Renatão, depois eu já emendo. Sabia que ia sobrar pra mim. Bom, você vê que primeiro, né, nosso pequeno experimento deu certo. O William não falou que ele é rico, então ele corrobora com a tese que brasileiro tem vergonha de ser rico. Isso é muito importante, meu caro ouvinte, vídeo espectador, sei lá, eu já me confundo tudo com esse negócio. É muito importante que o experimento deu certo. E notem, nós três fugimos da raia de responder. Então tá aqui feito o nosso laboratório, a gente já podia encerrar o vídeo aqui que corroborou com a tese. Eu gostaria de primeiro pedir para os nossos queridos amigos que estão vendo a gente nesse novo formato aí, que compartilhem o podcast, o vídeo, né? É importante isso, né, Will? A gente falar pro pessoal e deixe os comentários aí também, mande no e-mail pra gente. Né? O e-mail, como que era o mesmo e-mail? Ideias de temas, né? podcast@dinheirocomvocê.com.br. Muito bem. A gente pode criar o dinheirocast@dinheirocomvocê.com.br também, né? Então provavelmente já saibam que o e-mail vai mudar. Então deixar ideias pra gente de tema, compartilhar para o pessoal conhecer esse novo formato da gente. Então gostaria de falar isso antes, recado dado.
voltamos aí na trilha o William jogou uma bomba, cara, mas não é uma bombinha, né? Não é aquela bombinha de 10 que a gente colocava na caixa de correio. Jogou aquela assim, a mãe de todas as bombas. É uma areia o negócio que ele jogou pra gente. Ó, tadinho do Fiatão, velho. É uma areia, velho, que ele jogou no nosso colo. Mas não, isso é um fato sobre o nosso país, né? Tem essa mentalidade CLT, essa mentalidade de que o patrão é mau. E o pior, normalmente quando se fala de taxação de grandes fortunas, sempre se olha para países como, é óbvio, o discurso é sempre o mesmo. Canadá, Noruega, Dinamarca, não é, pessoal? O país da Greta Thunderstorm lá, Suécia, entendeu? A Greta Thunderbird. Não é Greta, é treta, né? Treta Thunderstorm. Então, cara, todo mundo olha, só que assim, a gente tem que lembrar que esses países, eles têm uma população muito pequena, né? E no caso específico do Canadá, ele é um país gigante com uma população pequena e mais de 60% do território deles não serve para nada, é neve, né? Neve, urso, as coisas que tem lá. Então, e os caras pagam pouquinho paga imposto no consumo quase zero, né? Isso que não olha aqui. Vai comparar com aqui, cara. O cara quer a gente já tá morto de pagar imposto no consumo. E o cara ainda quer subir imposto de renda. Não dá exatamente, velho. Não dá. Então o cara fala assim, mas na Suécia o imposto de renda é progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga, né? É muito complicado você colocar isso de uma maneira tão simplista, assim, como se isso fosse funcionar. E outra, nós não sabemos o que os milionários da Suécia de fato fazem com o dinheiro deles, né? Eu tenho a impressão que, como todo mundo já sabe, eles fogem para paraísos fiscais como todos os outros bilionários do mundo fazem, né? Os maiores especialistas, não é? Os maiores especialistas em evitar imposto são quem? Os multimilionários, os bilionários. Estou errado, estou falando, não é. E não é que eles estão fraudando ou fugindo da lei, não, pelo contrário, eles se especializam nisso através de uma série de recursos a entender como funciona a lei e como eles vão recolher o mínimo de imposto possível. Então, essas manobras governamentais, via de regra, elas voltam para morder na bunda quem faz. Ou seja, não quem faz, desculpa, aquele coitado que acredita que isso vai funcionar, que é o pobre, né? Sempre a pessoa de baixa renda acaba pagando a conta desse tipo de manobra. Eu vou taxar a fortuna. Legal. Vou taxar não sei o que. O Bernie Sanders nos Estados Unidos estava com um projeto bizarro lá, que você já sabe qual que é o fim. Que ele ia taxar uma série de coisas nas empresas, né? E você sabe que as empresas vão fazer? Vão aumentar o custo para o consumidor final. Então, né, é isso que quem paga a conta é sempre o povo, né? Ou seja, eu, você e todo mundo abraçado junto, né? O populismo, como eu amo o populismo, Renatão. De direita, de esquerda, é tudo a mesma porcaria, cara. Sempre vai dar probleminha. Diga aí, Gi, você não vai fugir não, cara. Eu não, eu tô aqui quietinho na minha, só matutando o que vocês estão falando. Mas eu tô ponderando um negócio, assim. Eu gosto sempre de ir na raiz das coisas, né? Ou tentar ir na raiz das coisas, né? Essa parada toda sindicalista, essas coisas, isso começou lá atrás, na era industrial, né? A gente tem que analisar uma coisa também, quando a gente está discutindo sistemas amplos, que assim, o mundo muda, né? As sociedades mudam também, né? Os comportamentos e tal. Talvez naquela época, até a origem de tudo isso tivesse sido algo realmente interessante, talvez houvesse, e talvez haja em algumas situações, sim, algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de, vamos chamar, abuso da parte daquele que está no comando ou não das coisas. O fato é a gente querer transformar isso numa regra e depois querer que isso fique valendo para sempre. Como eu digo, a gente em termos sociais, em termos de comportamento e relacionamento humano, a gente está toda hora mudando, né? Melhorando em algumas coisas e piorando em outras, né? Então aquilo que foi lá atrás tido como uma ideia interessante, até colocado em prática, né? Que pode ter funcionado para muita gente, não quer dizer que hoje nos modelos atuais funcionam, né? A dinâmica de trabalho está mudando, né? A gente estava falando, essa parada toda de sindicalismo e tudo mais, isso aí começou lá na era industrial, né? Hoje a gente está num momento tão diferente, né? Passando por transformações tão profundas de profissão. Então, essa coisa do controle, ela realmente, na minha visão, ela vai deixando de fazer sentido realmente. Agora, a questão é, por que isso tem a ver com essa coisa da vergonha que a maioria das pessoas tem de enriquecer? Acho que também tem um outro problema, tem muito que ver com a questão das diferenças
sociais que nós encontramos, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Vamos falar, né, gente? Quem tem um mínimo de coração aí, né, de sentimento, de emoção, não fica feliz, né, quando você vê um ser humano jogado na beira de uma calçada, independente do que aconteceu para a pessoa chegar lá, tá? Porque o papo aqui não é julgar, o papo é você pegar e ver a cena. Isso choca, isso machuca a gente, isso às vezes faz a gente refletir muito, puxa vida, né? Eu com uma vida tão abençoada, eu com tantos recursos, o sujeito não tem e tal. Isso mexe com a gente no dia a dia e é uma coisa que contribui também para que a gente às vezes se sinta mal, por que não dizer até se sinta culpado em ter mais recursos. Porque assim, uma vez debatendo um papo com um sujeito muito elegante, que está do outro lado da telinha aqui, está conversando com a gente aqui lá em Campinas, o senhor Renato Devon, falávamos que as oportunidades, né, Renato, elas não são iguais, né, para as pessoas, certo? Certo? Sim, certo. Eu tava fazendo uma pose elegante aqui. Tá chegando o áudio lá agora. Eu tava quieto porque eu tava fazendo uma pose elegante para corroborar com a tese do Digi da elegância. Mas na hora que a gente grava, obrigado, viu? Então. Mas a questão é o seguinte. Obrigado Pelo elegante, poxa. O povo só fala que eu sou destrambelhado, pô. Mas... E aí o que acontece, né? Essa coisa das oportunidades, elas são muito reais. Tem pessoas que nascem em famílias com situações financeiras realmente bastante difíceis, por exemplo, falando de finanças, e outras já nascem num berço mais esplêndido. E aí que tá o problema. Ou não deveria ter o problema. Cara, isso é normal, desde que o mundo é mundo, essas diferenças existem, né? Mas isso contribui muitas vezes para algumas pessoas terem dificuldade em aceitarem tranquilamente suas situações, né? E às vezes até mais difícil para a pessoa que realmente veio subindo aí aos poucos na vida, né? Porque ela conviveu talvez por muito tempo com o pessoal ali falando dessa questão de renda muito baixa, né? Então o que acontece? Ela começa a enriquecer, socialmente falando, é muito comum que os demais, a grande maioria que continua ali naquela situação mais difícil ou mais limitada financeiramente, começa a fazer piadinha, começa a brincar com o sujeito, agora tá bom, tá pagando de gatão, hein, agora tá rico, hein, trocou o carrão, hein. Essas brincadeirinhas que no fundo a gente sabe que tem verdade ali na mensagem que está sendo falada, ela é uma espécie de contestação que essas pessoas estão fazendo. Tipo assim, por que você tá ficando rico aí? Volta pra cá, rapaz. Desce, vem continuar pobre aqui igual a gente. Sai desse mundo que não lhe pertence. Esse mundo não lhe pertence. Você que pensa que não, é fácil acostumar com coisa boa, viu? Mas a parada é essa, eu acho que tem muito disso. Então é um turbilhão emocional bastante grande. Sem contar ainda um outro fator, que é a problemática da violência, principalmente também em lugares, em países, né, em comunidades que a gente tem grande diferença social, que é uma certa raiva que a pessoa que não tem e não quer esperar o tempo, o esforço, o trabalho que isso dá para chegar lá, quer tomar isso de você à força, né, e com velocidade, que é o que gera violência. Isso também faz com que muitas pessoas tenham a preocupação, tenham medo ou fiquem afirmando o tempo todo, ainda que tenham bons recursos, que não tem, né? Porque você falar que você tem muito dinheiro num país de diferença social, você vai atrair talvez um monte de confusão para você, gente querendo se aproveitar da sua situação. O zoião. Né? O zoião, né? A galera querendo tirar uma casquinha, né? E esse tipo de coisa, enfim, uma série de outras coisas vinculadas a isso. Não sei se vocês concordam aí com esse balaio de gato que eu falei. Não, eu tenho só uma ressalva que você falou. Eu entro aqui, jogo a bomba e saio na jogada e vou jogar pro Renatão. Planta discórdia. Do jeito que você colocou, lógico que você não quis dizer isso, mas para deixar mais claro ainda pro pessoal, desigualdade não é problema. Não. Se você olhar os grandes países com PIB elevadíssimo, são desiguais. Tem também. Né? O problema é pobreza. Então, mês passado, estava no Globo.com,
falando de desigualdade para tudo quanto é lado. Cara, o único lugar onde todos são iguais é no socialismo, onde todos passam fome igual. Boa. É o único lugar onde todos são iguais. Agora, pobreza é um problema muito sério. Sim. Pobreza é um negócio bem que... colocado. Né? Isso precisa ficar claro mesmo para o espectador aí, é verdade. E você quer saber, para pensar, lógico que privilégios existem. Se você acha que não, pensa se você tivesse nascido no Azerbaijão num momento desse, você estaria onde você está. Você não estaria onde você está. Bem e olhando também nessa ótica de dinheiro, de lucro, de como que a gente analisa dinheiro, para pensar se você conhece algum país desenvolvido do mundo onde não se respeita o lucro do empresário. Sim. Todos são ambientes propícios para o empreendedorismo. Sim. Não tem nenhum que você vai achar ali que o cara que tem empregador ali porque o país é bonitinho. Não tem isso, né? Exato. Então, quando a gente começar a olhar as coisas, poxa, aquele cara, ele é rico porque ele gerou valor para a sociedade, ele gerou impostos, ele gerou emprego. Sim. Eu acho que quando a gente passar a olhar dessa forma as coisas... E é maduro olhar, né? Exatamente. Isso é maturidade. Exatamente. É importante. Respeitar isso. Agora, eu acho que falta, na verdade, não é... Se a gente falar que a desigualdade não é um problema, então eu não vou buscar igualdade. Sim. Porque a igualdade não existe, né? Não. Se eu ficar dormindo, eu não devo receber a mesma coisa que você que trabalha pra caramba. Exato. Né? Não seria justo, né? A gente tem que buscar a tal da equidade, né? Colocar todo mundo em grau de, pelo menos, olha... Já que você está muito para trás do outro, deixa eu te ajudar aqui. A partir daqui, meu amigo, se vira e corre atrás. Até porque tem gente que não quer mesmo, né? Então, exatamente. É uma opção, não tem problema nenhum nisso, né? E aí, Renatão? Duvido que você comenta. Não, depois de tudo que o Didio falou, eu vou falar assim, obrigado pessoal, até a próxima. Você viu que eu fugi e inventei outra treta pra... Eu gostei dessa parte aí que o William falou, cara. Isso é um negócio importante mesmo. Tem uma diferença grande na questão da pobreza, da desigualdade. Desigualdade vai ter mesmo, sempre teve, né? Sempre vai ter pessoas em condições bem diferentes, em todos os aspectos, não só no financeiro, né? Desigualdade intelectual, desigualdade física também, alguns quesitos, né, de habilidades físicas e outras coisas. Nossa, é muita coisa, realmente. Mas tem estado mais em voga, né, essa ideia da pobreza e da desigualdade, né? Já tem bastante gente defendendo esse conceito que o William falou, que é uma coisa boa. Porque a desigualdade, a diferença, ela é inerente da natureza, né, cara? Você não tem um leão igual ao outro, você não tem uma formiga igual a outra. Então, entre os homens e mulheres, entre os seres humanos, é a mesma coisa. Então, é inocente, é pueril, né? O cara ficar falando que, meu Deus do céu, somos todos iguais, né? É igualdade, fraternidade, liberdade. No conceito é lindo, mas a gente vê... O William falou de socialismo, né, William? Vamos passar todos fomes juntos, menos os amigos do rei, né? Porque o rei fica lá no palácio, daí que nem a gente fala de Cuba, né? Cuba é a maior ilha privada do mundo, né? Onde o cara tem 2, 3 milhões de vassalos e ele fica lá comendo do bom e do melhor. Então, quer dizer... Coreia do Norte. Coreia do Norte, agora coitado da Venezuela, e assim vai. Sim. Então, é muito pueril essa visão, né? Que a gente estava falando dos extremos, tanto o extremo de direita quanto o extremo de esquerda, eles têm visões muito deturpadas e eu diria até infantis da vida, né? Então, o negócio de desigualdades, e vejam como é uma coisa que a gente ouve há muito tempo e cada vez mais, e pouca gente comenta que o problema não é isso, que vai ser desigual, não vai dar para ser todo mundo igual, mas que a questão é a equidade que você falou, Will, que é a pobreza e não sei o quê. E então, enquanto não mudar essa chavinha, a gente não vai conseguir sair do lugar mesmo, né? E essa questão da visão do lucro, né? Que os países desenvolvidos não tem um olhar ruim, né, para o empresário e para o lucro que ele tem. Aí isso é um pouco o que a gente tem aqui no Brasil é um pouco de herança europeia, né? Vejam que a Europa, ela está patinando já faz bastante tempo, né? Que as coisas lá, que a visão sindical, etc., a gente herdou dos caras, né? E a gente conseguiu elevar num outro patamar aqui. Então veja que vem de lá essa coisa de aposentar, do welfare state, do Estado bancar o cara em casa. E a Europa está com um problema financeiro sério, já faz tempo que os caras não conseguem sustentar essa visão. Né? Essa visão do empresário no centro das atenções, ela é uma coisa mais americana, que a Ásia também levou lá para os tigres asiáticos e tal. E a Europa em alguns lugares sim, em outros não. Também não dá para falar que tudo. E a gente herdou essa visão, então é uma coisa cultural que a gente tem. E eu queria falar uma coisa que o Didio comentou sobre, você é pobre, fica aí, né?
que me chamou a atenção esses dias, que tem um menino fazendo uns vídeos no YouTube, eu não sei se vocês já viram, e que é muito legal. É um vídeo, ele grava, ele chama, agora eu não me lembro o nome, mas ele mora numa comunidade carente do Rio, né, numa favela e tal. E ele começou a fazer vídeo que ele pega, vamos supor, ele faz como ele mesmo diz no vídeo deles lá, ele faz um corre, né? Ele faz um corre, ganha um dinheiro lá, ele vendeu alguma coisa, ele entregou um galão d'água, alguma coisa assim, ele fez um trabalho na comunidade, ganhou um dinheiro, R$100 ele dá para a mãe dele, né? Vamos supor, ganhou R$200, R$100 ele dá para a mãe dele para ajudar lá na casa, e R$100 ele compra ação, né? É o favelado investidor? Isso, favelado investidor. Isso muito mesmo. Legal mesmo, Renatão. Trabalho maravilhoso, menino com a cabeça diferente, que a galera devia estar celebrando esse menino. E, cara, estão massacrando ele nas redes sociais, cara, falando onde já se viu. Cara, você esqueceu o seu lugar. Eu tive ontem com o nosso amigo educador financeiro, Leandro Benicala, em São Paulo, e a gente estava conversando sobre isso, e ele me mostrou, né? Um abraço para ele aí quando nos ouvir também. Ele me mostrou, ele falou, cara, vê se pode um negócio desse. E é justamente isso que o Gigi estava falando. Os comentários veja, você está ignorando da onde você veio, você está ignorando suas raízes. Como assim? Então o cara tem que continuar. Como se a pobreza fosse inerente e todo mundo fosse escravo da pobreza, né? Tem que ficar, as pessoas puxam você, não querem que você descole, né? É um negócio o legal que você falou, Gigi. Desculpa interromper você, Renatão. Imagina. É falta grandeza no coração das pessoas, né, cara? De celebrar que exato, a pessoa tá cara. Não, vem cá, volta aqui. Exatamente. Motivo de celebrar. Imagina um garoto desse, depois, se ele vier a ser, e tudo indica que será, uma pessoa muito bem sucedida, inclusive financeiramente, né, na vida, ele mesmo poderia depois envolver o restante dessa comunidade em diversos outros projetos que vai gerar riqueza também para os outros. Olha a beleza de você cortejar, de você, né, aplaudir a pessoa que gera a renda, ou que tem coragem de ir lá, de fazer diferente. E não meter o pé e reclamar e puxar para baixo, né? E o pessoal não consegue ver isso. Ele pode ser uma fonte de auxílio para muitos outros que estão ali. Mas não, galera, volta aqui. Vem ficar pobre com nós, né? Cara, não, é uma visão, aí uma visão horrível, cara. Aí só para fechar, o que acontece? Aí ele vai ficando o quê? Bem, eu não vou cortar o meu plano. É um negócio que arde chamas no meu coração de alegria o que eu tô fazendo, por exemplo. Ele pensando. Aí ele vai se afastando aos poucos da galera, porque ele fala, bem, se eles não estão entendendo o que eu estou fazendo e não estão gostando, vou então me afastar. E sutilmente ele vai se afastando e corta a relação com um pessoal que não deveria ter a relação cortada, e os maiores interessados deveriam ser esse próprio pessoal, e eles mesmos que obrigam a pessoa a se afastar depois do grupo. Você vê como é que acontece? Continua a separação, continua a problemática depois do Sim, é porque tem gente que adora, vai viver sem problemas como, né? Tem gente que adora focar nos problemas, não nas soluções. Exato. Né? E outra coisa que acontece, não dá para ignorar que toda essa pressão dessa galera plantou coisas também na cabeça do garoto. Então o garoto cresce o quê? Também lá no subconsciente, talvez com algum problema do tipo assim, não é também muito legal eu ficar mostrando que eu me dei bem, não é muito legal eu mostrar que eu prosperei, porque aí você já viu, né, lá atrás o pessoal já me perturbou. Daí brota, vão só brotando e fortificando esses conceitos de vergonha da riqueza. É por essas e outras coisas, você vê como é que a coisa é complexa, né? Desde a parte emocional até algumas questões culturais, históricas, né? Inclusive o Gigi é o que cuida das parcerias aqui do canal, que corre atrás dos collabs pra gente. Tá feito o dever pra você, Gigi, pra gente gravar com esse cara, que eu tenho vontade de gravar com ele. Gravar com esse favelado. Favelado investidor aí, vamos atrás dele. Show de bola. Precisa gravar com o Renatão também, né, seu Renatão? Você vai aparecer um dia ou não? Agora que eu já tô aparecendo. Não, mas fisicamente, pô. Um negócio mais formal, Renatão. Não, eu vou. Mas estúdio, certinho. Eu vou, estúdio novo. Nós vamos fazer um estúdio novo. Quero ver se eu não aparecer lá, cara. Mas eu vou, mas eu quero aquele almoço mineiro clássico. Aquele pra gente ficar de tarde até rolando, assim, tipo... Aquele que tem um torresmo e vem uma gilete também, junto para rapar o torresmo? É isso aí. Renatão, termina... Desculpa te interromper daquela hora. Termina o seu raciocínio pra gente finalizar aqui o nosso podcast, por favor. Não, eu queria, cara, realmente dar os parabéns. Desculpa, eu não sei o nome do favelado investidor, eu vou descobrir, né? Essa é uma falha minha. Mas é um trabalho louvável que ele está fazendo lá,
E espero que ele não desanime por isso, cara, porque existe uma indústria da pobreza, né? Tem um monte de gente que se serve da pobreza. E aí não é interessante você ter um menino se destacando, né? Essa é a mentalidade subserviente, não é? Governo. Exatamente. Então, assim, primeiro é importante dizer que os haters são minoria, né? E no caso dele, pelo que eu vi também, tem muita gente que gosta, muita gente que elogia, muita gente que apoia. Então, espero que esses caras que existem, né, Will, todos nós temos, eles não desanimem, não façam que essa cultura da pobreza perdure, né? Porque ele pode, e acredito que já deve começar um movimento assim, porque se nós sabemos deles, outras pessoas também sabem, outros jovens começam a se identificar e fazer igual. Daqui a pouco ele cria um curso, faz alguma coisa aí, né? Quem sabe não tem um shift aí no mercado até de corretoras de valores olhando para esse público. Então, eu acho louvável e por outro lado, se a gente não mudar essa mentalidade sindicalista, né, William, como você disse, não vai mudar, cara. Enquanto as pessoas continuarem cultivando a cultura da pobreza, a cultura da falta, né, a gente não vai conseguir sair do lugar, né? E aí está relacionado diretamente por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar de dinheiro e também a questão cultural, né, cara? Você vê o americano, ele conta os ativos dele, ele fala, porque é bonito prosperar. A gente não, né? A gente sempre fala que tem um carnê. Você comprou o carro à vista, vai dizer, não, mas você não viu o carnezão que tem lá. Quer dizer, você deveria ter orgulho de poder fazer essas coisas. E mesmo com gente que está na mesma condição social, até melhor que a sua, você também, por algum motivo, esconde o jogo. Então, tá tudo conectado, né, meus amigos? Isso aí, Renato. Obrigado. E da próxima vez eu exijo um extrato bancário seu, viu? Ah, só se você mostrar o seu primeiro. Viu? Mostra o seu que eu mostro o meu. Aí, deu ruim. Deixa eu fugir do assunto. Obrigado você também, Giovanni. Todo mundo fugindo da rádio. Valeu. Renato, brigadão. Obrigado você também que está assistindo a gente. Obrigado, vai no youtube.com/dinheiro com você. Também ouva a gente no Spotify e nos streamings de mídias por aí afora, tá bom? Todo sábado de manhã temos aqui o DinheiroCast, não deixe de nos acompanhar, inscreva-se no canal também. E é isso. Tudo de bom pra você, cuide muito bem do seu dinheiro e fomos. Valeu. Tchau. Fala, vai Corinthians, Renato, fala. Vai, Corinthians! Falou, mano.